Olá você! Quem te definiu como âncora? Eu, e você é o âncora. É. Eu sou o coadjuvante que as pessoas vão olhar e falar, pô, esse cara podia ter um podcast só dele, né? Porque eu gosto muito dele. Mas eu tô aqui só. Olha que engraçado, hein? Bom, primeiro deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Oli e É você isso, já... eu sou o Diego E juntos formamos o Pod... Para... Olha que sincronia, hein? Se você caiu de paraquedas aqui, a gente tinha um podcast que a gente fez 6 episódios. E a gente gravou outros 2 ou 3 que não foram pro ar. Isso quando... O Alexandre de Moraes falou assim, não vai publicar esses daí, a gente comer assim. Exatamente. E aí penteou o cabelo. Quando a pandemia era só uma ideia e só um desejo do filme Inferno, de Dan Brown. O filme não é dele, né? Não. O livro é dele. Não. Mas aí a gente pensou o quê? Vamos retomar porque a gente tá com uma agenda um pouquinho desocupada, aparentemente. Mas olha que louco, nós dois viemos aqui, ó, respeitando, né, esse momento, estão os dois de social. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, você já percebeu. Se você tá escutando, dá uma olhadinha no look que os dois estão, hoje completamente apresentáveis. E Diego, deixa eu falar um negócio. Antes da gente retomar isso daqui, eu me coloquei num desafio de ouvir os episódios anteriores. Que bom. Então, nesses 2 dias, eu ouvi os 6. E posso te garantir, já venho pra esse arrependido da decisão de... Não, sim. Eu acho que... Eu já peço desculpas de antemão aqui pra você que tá vendo a gente no YouTube, porque quando a gente fez o podcast em 2019, fazer podcast no YouTube não era uma coisa assim tão... rebuscada. O Brasil era outro. Enfim. O mundo era outro. Então eu peço desculpas, porque eu não gosto nem de me assistir muito no canal, no Saúde na Rotina. E se tem outra coisa que eu gosto menos ainda, é de assistir o Oli. Então, tá aqui me vendo na tela e vendo o Oli é uma coisa que eu não tô muito animado. Mas vamos em frente, porque eu acho que E te digo mais ainda, que antigamente as pessoas podiam imaginar como nós estávamos, porque era apenas áudio. Exato. Hoje, com o advento aqui do vídeo, a pessoa vai ter certeza do desdém que eu faço quando você começa a falar qualquer coisa. É advento. Eu tô... O que eu falei? Advanto. Mas é porque eu falei em latim, né? Perfeitamente. Vai ter muitos momentos que o Oli vai falar latim. Eu sugiro a você que talvez abra o Duolingo aí na esperança Exato. de tentar entender. Mas eu tô bem trajado aqui, não é por causa do Pode Parar, eu tô bem trajado aqui porque hoje eu fui convidado para falar na CNN. Então foi a única coisa legal que aconteceu no meu dia, porque de manhã eu fui levar meu cachorro para fazer exames pré-operatórios, que ele vai precisar fazer uma cirurgia. Outra? E à noite eu tô aqui, então 2 lástimas, né, do dia, mas eu fui na CNN, tava legal. Assim como o Ronaldo Fenômeno, ele terá os 2 joelhos operados? Os 2, cara. Meu cachorro, ele... Não é o assunto cachorro, tá? No vídeo. Mas ele operou o joelho. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Assim como o Ronaldo. Direito, em fevereiro. Aí a gente operou. E aí aconteceu um mês depois dele ter alta completa, ele ferrou o joelho esquerdo agora. Vai fazer a segunda cirurgia do ano. Se serve de consolo, meu amigo, Ronaldo Fenômeno ganhou uma Copa do Mundo sem os 2 joelhos. É verdade. Então imagina o quanto de peripécias que o Feroz vai poder aprontar com esse segundo joelho operado aí. É verdade. Esse é o lado bom, né? Esse é o Oli. O Oli, ele tenta sempre ver a vida de um jeito mais positivo. Ó, eu fiz um hang loose pra câmera. Pra quem tá só escutando, eu vou deixar aqui registrado em áudio. Hang loose. Eu acho importante. A gente não tá definitivamente acostumado a fazer podcast olhando pra câmera. A gente tá pensando que isso aqui vai ter muito poucos cortes. Então, é mesmo a vida real. Se eu fizer alguma careta em algum momento, não é por acaso. É porque a mãe dele atropelou ele em algum momento da infância. Você é um amigo, né, que eu tenho que a mãe atropelou, não é? Que... Vai dar um trabalho, cara. Vai dar um trabalho fazer isso aqui. Mas a gente... Tem essa história? Acho que não, tem essa história. Mas não, geralmente você fala que a mãe derrubou do berço, caiu. Não, atropelou. Não, minha mãe não atropelou. Eu fui atropelado junto com a minha mãe. Foi um episódio da minha vida. Ah, tá. Na frente do hospital. Se você for atropelado, seja atropelado na frente do hospital. Eu recomendo. Porque, reouvindo o podcast, eu caí nessa história. Eu lembrei, eu falei, caraca, realmente tinha essa história de um amigo, que eu até hoje não descobri quem é, que foi atropelado Pela própria mãe. E tem uma história na minha cabeça, aconteceu com uma pessoa famosa, mas não era
uma coisa animada, assim. É de atropelar e morrer mesmo. Não, a pessoa da minha história sobreviveu. Aí a pessoa famosa, no caso, acho que era a mãe ou o pai, porque a criança morreu, né? Aí não deu tempo de ficar famosa. Ah, tá. É. Energia lá no alto. A gente tá Começamos voltando, bem, calma aí. enfim, Mas é isso aí. de certa maneira, estamos chegando no assunto. Estamos chegando ao Pai, assunto. filho, morte, faltou só o quê? Inteligência artificial. Ganchos inteligentes. Aqui você terá também muitos desses. Acabamos então a introdução? Porque eu ia fazer, Pode voltamos. fazer. Não. Nesse voltamos, é importante dizer que esse daqui é o especial 5 anos do Pode Parar. Então, qual que é a ideia? A gente fez 6 episódios e fez um hiato de 6 anos. Você Vamos tá aumentando, fazer- cada vez que você conta, você aumenta os anos. Foi 2019, Não, cara. então, 4 a gente anos. tá 10 anos sem gravar. Não, pera aí, calma. Tô nervoso. Tá sem gravar. A gente o quê? gravou, Tá a gravidez, a gente gravou 6 episódios Sim. e ficamos 5 anos sem gravar. Não, 4 anos sem gravar. Você tá maluco? A gente Sobe gravou o último em 2, 2020. 19. Subiu em 2020 o último Subiu em episódio. 2020. Antes da Gravamos em pandemia. 2019. Aí a gente aplicou o quê? O distanciamento social antes de ser precisar. moda. Exatamente. Por vontade própria. Exatamente. Porque Sem a isso- OMS falar, para de ver o Diego. Eu, por conta própria, decidi me afastar. Exatamente. Tem uma Por coisa... 4 anos. Quando a OMS veio pra, cara, distanciamento social. Eu falei, porra, o A Oli- gente o já Oli aplicava tá faz tempo. ó. resolvido, assim. Enfim, infelizmente as nossas mulheres são muito amigas. Então essa convivência, ela Nossas acaba... mulheres não, que eu não tenho mulher. Eu tenho esposa, não tenho posse, igual esse rapaz aqui. É verdade, é verdade. É que eu acho a palavra esposo muito feia. Então eu não gosto também de usar esposa. Como é que seria um marido, né? É que eu sou jovem, eu não posso ser Marida. chamado de marido, nem de esposa, nem marida. É estranho também. Mas mulher é meio estranho mesmo. É. Minha mulher. Mas o que eu ia dizer é que a gente tava num momento assim de. Realização profissional, tá longe Não. do Oli. Não só a realização profissional. A escolha da gente fazer o podcast foi num timing correto. Só que a gente não deu continuidade por conta desse troço chamado pandemia Sim. e outros tantos formatos de podcast surgiram. É E verdade. ganharam espaço. E hoje, todo mundo, você vai em qualquer boteco, só se fala em podcast. Exatamente. E é bom deixar registrado aqui também que o nome Pode Parar pode parecer para algumas pessoas como um spin-off do grande Podpah. E quando a gente começou o Pode Parar, nem tinha Podpah, né? Quer dizer, pelo menos a gente nem conhecia. Tinha nada, Podpah. não tinha, Não tinha, né? Não tinha. Acho que nem Flow. Enfim, Tão talvez pouco. tivesse, fosse pequeno. 2019? É. Eu já não sei. Mas é bom que isso está registrado no Spotify. Quando você vai no Spotify, tem os primeiros episódios, você vai ver lá a data, né? Então queria aqui deixar... Porque essa altura do campeonato, o cara nem tá mais vendo o vídeo, nem ouvindo a gente. Porque ele já falou, nossa, que nome original, Pode Parar. Nem vou ver. Mas a gente começou antes. Ou seja, como o fracasso não subiu a cabeça, Exato. e a gente entendeu que, agora é o momento, olhamos aqui, botamos a cabeça pra fora e falou, não dá pra sair? Exatamente. Vamos sair de volta com Pode Parar pra vocês que são nossos Pode Parados. Com a segurança de um time pequeno Pode que não parar tem de- nada a perder e Exato. vai pro ataque com tudo, porque o jogo já tá 4-0. Aqui estamos. Você tá falando do jogo de amanhã, do Palmeiras de São Paulo? Pois é, nós estamos gravando a véspera de Palmeiras e São Paulo. Ou São Paulo provavelmente vai ser eliminado pelo Palmeiras. Mais uma curiosidade da temporada passada de Pode Parar. Quando a gente gravou, você estava comemorando Fernando Diniz no comando de São Paulo, dizendo que você tinha visto isso pela primeira vez no Twitter. Eu tava muito feliz mesmo. Eu sou fã do Fernando Diniz, cara. Eu fiquei triste quando ele saiu de São Paulo, porque ele saiu de um jeito muito ruim, assim, perdendo o comando do grupo. Mas eu ainda torço pelo Fernando Diniz. Eu acho ele um cara bacana. Ah, sabe o que eu ia te falar? A gente, enfim, vocês viram aqui até agora que não tem absolutamente controle nenhum. A gente vai falando Eu as tô coisas. seguindo o roteiro. Tudo que a gente combinou que tá escrito aqui no TP, eu tô acompanhando. Eu não sou muito fã de podcast, eu vou falar a verdade. Assim, eu não sou um grande ouvinte de podcasts. Enfim, se você não tá ouvindo isso, eu e você temos muito em comum. Pois é. Mas tem um podcast que eu gosto, que eu criei uma playlist, que é Melhores Temas de Nerdcasts. Porque o Nerdcast é um podcast que eu gosto. Então um abraço, Jovem Nerd, um abraço, Azaghal, um abraço, Tucano, gosto muito do Tucano, do Sr. K. Mas foi errado, eu não queria usar o mas. Eu falei, por isso, português não é minha língua nativa, poucas pessoas sabem. Por isso, eu... Não vai mandar um abraço pra portuguesa? Um abraço para português, é verdade, senhora Jovem Nerd também, as duas. Porra.
eu gosto do Nerdcast que ele tem momentos ali muito específicos. Então começa, ele se apresenta ali, faz uma frasinha engraçada, aí tem a leitura de e-mails lá com as caneladas, depois tem o episódio e não tem um encerramento. Eles encerram no momento ali, beleza, de podcast. Eu acho que Eles encerram numa alta, né? Eles encerram numa alta. Eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que a gente devia encerrar também numa alta, sem ficar vamos dando encerrar tchau. agora, então. Não, agora tá baixo. É o Agora tá melhor. baixo. Então, engraçado, pra você que já conhecer o poder da zica do Wally, o Wally falou da gente não gravar. Do que você tava falando? Eu sei que ele falou a parada e parou de gravar. Não, a lição que fica é que a palavra tem poder, pensamento é vida e o Diego é tonto. Mas eu tava aqui no meu raciocínio, que é elogiando o Nerdcast, que ele tem uma estrutura ali bacana, mas eu não quero copiar a estrutura de ninguém não, porque a nossa ideia é realmente isso aqui, enfim, ser mais fluido. Mas eu queria aproveitar o meu expertise para saudar o amigo ouvinte, o Pode Parado, e tentar agregar algo na vida dele. Então, se você me permitir, todo episódio aqui eu vou dar uma dica de saúde para as pessoas. Posso? Saudável. Vamos ver a dica de hoje. Beba água. Uma ótima dica, porque você sabe que hidratação é importantíssimo, coisa que robô não consegue fazer. Exatamente. Robô faz muita coisa, mas não consegue se hidratar. Pô, você é brilhante. Ainda. Eu tenho poucas oportunidades de elogiar você. Uma culpa sua, óbvio. Mas essa agora foi uma boa Um bom gancho, um bom gancho. Um bom encaixe. E por quê? A gente ficou também esperando aparecer o tema correto pra gente voltar com esse podcast aqui, porque, pra quem não sabe, nós tratamos neste espaço de dilemas que a sociedade pode, inclusive, observar para se entender enquanto ser humano de utensílio racional. Lerolero.com Já trouxemos dinâmicas para falar sobre a dificuldade do rico no Brasil. É muito. A utilidade do WhatsApp na vida do brasileiro. Exato. A utilização exacerbada de anglicanismos no nosso idioma. Todos os episódios anteriores que você pode ouvir. Espetacular, já tá aí no seu agregador de podcast favorito. E agora a gente tá diante de uma das... Os grandes dilemas humanos. Não dilemas, mas grandes pontos, assim, vamos trazer isso para exemplos. Quando o Gugu saiu do SBT, quando o Faustão saiu da Band, quando... O que mais aí que a gente pode usar? Um grande quando movimento. a loira do Tchan foi escolhida em rede nacional. Nós estamos agora diante de uma transformação que vamos lembrar durante anos e anos a fio, que é a chegada da inteligência artificial botando pânico em quem tem medo de perder o emprego. Exatamente. E ajudando você que é feio. Porque ela tem feito imagens maravilhosas das pessoas. Antes da gente começar esse programa, a gente começou a ver as pessoas simulando seus filhos, filhas e imagens em inteligência artificial. Qual o intuito disso? Não sabemos. Por que compartilhar isso com outras pessoas? Porque eu acho que quem faz... menos ainda. Tem certeza absoluta que, a galera vai gostar de ver essa versão minha aqui de filho. Todo respeito, forte abraço a todos meus amigos que postaram isso. Mas eu acho que é libertador, assim, isso que você falou. Respeito? Sim. Entendo? Não sei. É libertador você saber que ninguém liga pra você na internet, a menos que você faça algo de útil pras pessoas. E por que ninguém me segue? Porque você não entrega nada de útil pras pessoas. Mas tem muita gente inútil com bastante seguidor também. Tem, mas aquilo que elas fazem de inútil faz alguém rir, faz alguém se entreter, faz alguém fugir da realidade. Mas a maioria de nós estamos aí postando mesmo e ninguém tá ligando muito, né? Então poste aí do seu filho. Eu não ligo, o Oli não liga. Não. Vai ter muito pouco view. Não, depende. Se é teu filho orgânico, aí eu vou ligar. Orgânico que eu digo não de sangue, mas orgânico. É um filho mesmo. Não de É de verdade. Porque pode ser seu filho adotado. Sim. Aí beleza, pode postar foto, vou curtir, comentar, vou engajar. Que ela vai continuar existindo depois que você fechar o computador. Perfeito. Agora, Exato. Filhinho de robô. Filhinho de inteligência artificial. A primeira vez que A primeira vez que eu vi essa trend, eu falei, mas peraí, Renata, você transou com o computador e aí nasceu essa criança, é isso? Eu não entendi bem o raciocínio, porque você põe uma foto sua lá e aí sai. Eu não entendi, cara. Eu também não entrei no aplicativo, e não porque eu tenho medo de meus dados serem roubados, porque meus dados já vão... estão aí, estão públicos.
Cara, você aceitou... Acesse aí jus.com, você vai ver aí o tanto de coisa que já tem do Diego. Assim, você aceitou os termos de uso dessa plataforma. E você que tá ouvindo a gente falar bobagem aqui também aceitou os termos de uso. Aceitou. E aí tá ouvindo esse monte de bobagem aqui, mas E é aí, tudo culpa sua. Você deve estar pensando, nossa, que amadorismo. Olha o tipo de microfone que a galera usa. Amigão, é isso. Só que é a produção de guerrilha. Mostrando que a gente teve a coragem de seguir com a produção antes do orçamento ser aprovado. Exato. Aqui é violinista no Titanic, amigo. Aqui nós estamos fazendo o que a gente pode. Titanic, se você tá ouvindo isso daqui muito depois dos dias de hoje, esses dias morreu uma galera indo ver o Titanic. Implodido. É mole, cara. Culpa de quem? Culpa de quem? De quem acreditou em computador. Algum computador falou assim, não, dá pra descer com esse submersivo, sim. Vai lá, confia. E olha só no que deu. Sabe qual é a diferença minha pros bilionários que foram ver o Titanic? Eu não morri porque eu fui ver na Netflix. É verdade. Então eu vi, adorei, experiência ótima, Leonardo DiCaprio tá ótima, Kate Winslet, maravilhosa atriz. É isso, acho que tem jeitos, né, de você aproveitar. Um abraço, Jorge Camarão, que desceu bastante e tá aí ainda, né? Um abraço, Iberê Tenório, que fez o próprio em casa. Iberê avisou, né? Deu dica. Ele fez um caseiro. Quando você falou Jorge, achei que você ia mandar um abraço pro Jorge Aragão. Paulo Jorge Lehmann, o bilionário brasileiro aí, convidar ele pra uma excursão. Eu acho melhor não. Mas voltando aqui, há pouco tempo atrás, teve, não sei se você assistiu um Podpah com o Cauê Moura e com o Felipe Barbieri, nada a ver. Com o Felipe Castanhari. Abraço, Felipe Barbieri. Um abraço, Felipe Barbieri. Com Felipe Castanhari, botando terror em geral sobre inteligência artificial. Eu não vi, mas os cortes chegam, né, na rede social. É que é como a gente sair imune. como a gente imagina que isso aqui a gente imagina que isso aqui não vai dar certo, inclusive porque a gente não está planejando fazer cortes. Se não vai ter? Você quer que a gente faça cortes, comente aqui embaixo ou manda uma mensagem. Se você tiver com tempo livre também, quiser cortar isso aqui, Exato, de graça. Faz do nosso podcast teu brinquedo. Você não vai ser pago. Mas pode ser cobrado. Nós estamos de férias, isso, mas nossos advogados imagem, não. Sem eu deixar, eu vou atrás de você. Eu boto uma inteligência artificial pra te caçar. Exatamente. Vou no ChatGPT, falo como achar fulano. ChatGPT, tu já usou o ChatGPT? Algumas vezes. Mas a nível de curiosidade... Falar, não, eu vou chegar nisso. O Oli, ele é o âncora aqui, tá? Mas eu vou... Não parece, né? Mas eu vou chegar lá agora com esse ponto de raciocínio. Enfim. Eu vi uma vez uma teoria de que o sistema judiciário brasileiro ele é movido por estagiários. Ou seja, o procurador bota o estagiário para escrever a procuração que vai mandar para o juiz e o juiz bota o estagiário para responder, o estagiário responde para você. Então, tem isso. E que a expectativa é a de que no futuro, um futuro breve, essas pequenas movimentações ou esses primeiros passos sejam feitos todos pela inteligência artificial. Cara, é uma loucura isso, né? Eu brinquei com o ChatGPT para ele montar treinos, né? Para eu como professor de educação física, ir lá falar, treino de ChatGPT é bacana, não é? Tal. E eu pedi para ele montar alguns treinos. E a conclusão foi assim, ele montou treinos nota 5. Treinos nota 5 que muitas vezes você encontra em academias por aí sendo montados. Sendo montados, às vezes, não nem pelo aplicativo da academia, por professores mesmo. Com uma certa preguiça ali de dar uma atenção mais individualizada para o aluno. Então, a resposta para minha pergunta quando eu fui investigar isso era assim, o ChatGPT faz treinos bons? Não. Mas ele faz treinos parecidos com o que muitos profissionais estão fazendo por aí. Ou seja, tem mais ChatGPT perto do acerto ou mais profissional perto do erro? Exato, cara. Eu acho que as pessoas ficam se perguntando assim, se o ChatGPT, a inteligência artificial, vai chegar no nível do humano. Eu acho que a pergunta é outra. É um nível de quê? Cara, o humano, às vezes ele está entregando um trabalho, às vezes por culpa dele, às vezes não é por culpa dele, mas ele às vezes está entregando um trabalho que está muito perto do que uma inteligência artificial pode chegar. E a gente precisa tentar usar o que a gente tem de mais humano, sabe? Você assistiu Deus Ex Machina? Não vi.
O Wally, isso aqui também é uma coisa corriqueira que vai acontecer. Assim, o Wally vai perguntar, você viu tal filme? Eu falo, não vi. E aí vai se decepcionar comigo. A resposta vai ser positiva quando eu perguntar se assistiu De Volta pro Futuro. Assisti. Quando eu perguntar, assistiu Forrest Gump. Forrest Gump assisti. E agora o mais recente, o filme que o Diego assistiu em 2023, O Gladiador. Assisti. Então, quando Muito bom Gladiador, você viu? Não é? Eu vi, incrível. Vai sair outro. Quando vai sair o Gladiador 2, o Gladiador agora é outro. Você tá rindo? Vai sair Gladiador 2. Pra quê? Com Russell Crowe? Mas não sou eu que vou fazer. Tô dando uma informação aqui pro público. O Ridley Scott vai Muitas fazer... informações eu vou dar pra vocês, ele vai achar que é pra ele, mas é pra vocês. Não, até pra quem tá em casa. Você... Nossa, peraí. Você acordou hoje pensando, putz, tá faltando um gladiador, hein? Acho que um é pouco, hein, pessoal? A história ficou faltando ali. Ficou faltando. Mas aconteceu Tá, muita beleza, coisa na chegou Roma no final. Antiga. Não, sem dúvida. Mas, bicho... Não vai dar spoiler de Gladiador, que Não, fala que o cara não. morre no final. Não, Chato. morrer todos nós morreremos. Então, isso aí não é isso, spoiler. não é. Não tá tudo certo. Agora, Ridley Scott me admira você. É Que só pra dizer que desespero é esse? Você vê, ele precisa dizer que ele sabe quem é o diretor. Eu nem sei quem é o diretor, nem sei se é ele que vai refazer o Gladiador 2. Pode ser outro. Não deve ser o Russell Crowe que vai fazer de novo, porque o Russell Crowe agora não é um gladiador. Depende, se for de fast food. Bom que dá pra botar claque aqui. Assim. Os motoboys dando grau aqui, ó. Da hora. Mas você tava falando de alguma coisa quando você me De questionou de inteligência- filme. Não, eu perguntei se você assistiu Deus Ex Machina. Ah, não. Não assistiu? Ó, que surpresa. Deus Ex Machina é um filme que conta uma história sobre um bilionário que desenvolve uma inteligência artificial, isso, ó, há um tempinho atrás. Acho que é 2014, 2015, por aí. O chat GPT era escrito na máquina de escrever. Tanto que era na época ainda era Chat GP Jéssica. Não era... Antigo. Ou era Chat GPtácia, alguma coisa assim. E aí, eles meteram o teste de Turing, tá ligado? Também não deve saber, né? O bicho é ignorante. Não, eu sei, mas explica pra quem não sabe. Então tá bom, pra quem não sabe. Vocês têm Google, gente? Então vamos fazer um esforcinho que eu não vou estar aqui pra sempre também, né? Vamos procurar aí referência. Ele aplica o teste de Turing pra entender se a inteligência artificial pode se passar por um humano ou não. Mas pra fazer esse teste, ele chama um jornalista, que é um cara que ele é especialista em inteligência artificial, né, em robóticas e afins, pra passar uma semana com a inteligência, só que a inteligência ela tá acoplada no humanoide, assim, então tipo, é Um robô. uma robô. E aí ele fica ali trocando ideia com essa robô. E isso é mais ou menos um rolê que na época parecia tipo muito longe. E que agora já parece mais plausível. Pô, daqui a pouco vamos ter uma dessa. Ou, vamos ver um outro filme aqui que provavelmente o Diego não assistiu. Her. Do Assisti, Spike Jonze. trouxa. Opa! Trouxão. Até que enfim, uma Vai dentro. lá. Muito boa. Então, Isso vai acontecer muito pouco. você assistiu esse filme? Tem nada a ver com a Quantas história vezes que eu vou precisa contar. confirmar? Não, só pra ter certeza Não, mesmo. mas explica pro amigo ouvinte. Pra galera acompanhar. Porque é difícil de acreditar quando você assiste Ah, um você filme. quer que eu explique? O quê? É o Her? Joaquin Phoenix, ele se apaixona por uma Robô. uma inteligência artificial. Artificiale. Artificial. É. Que aí o cara ele acabou de sair de um relacionamento, compra ali o sistema operacional novo do celular, que é integrado com todos os equipamentos, e começa a desenvolver uma relação com Sim. aquela inteligência artificial, até um determinado ponto que você chega no paradoxo de uma relação com uma inteligência artificial que pode ter relações exponenciais, inteligência exponencial, porque o mundo é algo novo para ela durante pouquíssimo tempo. Porque o conhecimento é tanto que daqui a pouco fica banal o negócio. E um outro exemplo bom também, que esse você assistiu, que é o Matrix. Matrix? Você assistiu o Eu Animatrix? não tenho uma resposta para isso. Ih, começou a revolta das máquinas, hein? Ó, Já quer dar parpite. Sério? Ô Siri, Caramba. mas ninguém te perguntou. E tá no silencioso. É mole? Por quê? Porque ela já tá falando assim, gente, não falem disso. Que loucura. Vai dar merda. Não, é isso, agora galera. já deu a ruim. revolução começou. Agora já deu Vamos ruim. mudar de Então, assunto, gente? Não, mas Rapaz, Matrix, e o acaba a Corinthians, ideia. hein? Ah, Acaba o Matrix.
No Matrix, Eu não vou pra falar quem de não, Corinthians aqui. pra quem não assistiu o Falo de São Animatrix, São Paulo eu tem falo. uma animação ali dentro do Animatrix, que é uma série, acho que são, não sei se são 4 ou 6 episódios, que falam de histórias dentro desse universo da temática de Matrix. Tem um episódio que fala como aconteceu a revolta das máquinas. Você assistiu esse episódio? Não. Ah, Animatrix eu não vi, eu vi Matrix. É bom. Tem também no seu streamer aí que você deve ter assinado. Eu assisto filmes feitos com atores, não com inteligência artificial, animação, nem Alô nada desse tipo. Disney, alô Pixar, alô você que é fã de Estúdio Ghibli. Ah. Temos um inimigo da animação aqui. A Pixar tá caidaça, você viu? Esses Caidaça? últimos filmes aí não se pagaram. Como não se pagaram? Você não viu Ah, que tu foi no cinema e acha que se pagou. Só porque você paga caro o cinema, você acha que tá pago. Se eu chamar o Igor aqui, ele vai te dar uma aula do Elementos. Não, ele pode me dar uma aula, mas se ele não der dinheiro pra Pixar, o filme não se pagou. Elementos se pagou no primeiro final de semana de exibição. Nós estamos Daí com pra frente fonte é errada. lucro. Eu vou trazer dados no próximo episódio É. pra gente questionar isso É que aqui. tá todo mundo cansado das mentiras que você conta. Né? Faz o seguinte, pergunta pra inteligência artificial. Não, fala aí de já que a tua é Animatrix. tão limitada. Conta aí, Branca de Neve, como é que foi? Como é que animou Branca de Neve sem inteligência artificial? Com vontade. Pau. Com brilho no olho. Mas voltando no Animatrix. Tinha esse Lá- papinho de direito de trabalhador Não tinha na época não, do amigão. Disney, não. Era senta, chora e me anima. Exatamente. Bora. O cara Aqui, morava ó. com um rato É, e exato. tava lá botando É. transparência em cima de papel sulfite. Dinheiro aqui, ó, no bolso do pai. Isso. Lei rua lei. Você conhece a história dele? Diz que ele Do Disney? sugava o irmão, né? É, bem capaz, a cara dele. O... Não tem um cara que, se você for ver a biografia, você vai ficar fã. O Steve Jobs. Ah, mas também é um exemplinho merda, hein? Cara, eu fui ouvir Nerdcast, os caras falando do Steve Jobs. Aham. Eles fizeram o Nerdcast quente, no momento que, sei lá, o cara tinha morrido. Tá todo mundo emocionado ali, porque o Steve Jobs mudou nossas vidas. Mudou, de uma certa forma, assim. Mas... Você ouviu faz pouco tempo? Eu ouvi faz pouco tempo, mas o Nerdcast foi da época que ele morreu. Não, sim, mas o meu ponto é... Perceba que pro conteúdo atingir o Diego, precisa de uma janela de pelo menos 10 anos. Ele precisa se provar Porque bom. o Gladiador demorou 20 pra assistir. Ele precisa se provar Pra bom. ouvir o podcast sobre a morte do Steve Jobs É. no Jovem Nerd, ele levou outros 10 anos. É, o Nerdcast mesmo. Provavelmente ele vai ter acesso a esse podpá do Castanhari e o Cauê Moura daqui a 10, quando a nossa vida já vai ter se encerrado por conta da inteligência artificial. E é engraçado que com rede social, depois de uma certa... Quando eu comecei a trabalhar com rede social em 2013, eu me tornei um early user. É, pra quem não Usuário. sabe, o Diego ele acabou de fazer o Orkut dele, né? Porque ele viu que vai dar Não. certo esse negócio de internet, veio pra ficar. Orkut, eu demorei pra ter também. E eu botei uma foto de uma ema. Quando me convidaram, eu botei uma foto de uma ema só pra ter um negócio lá, pararam de me Porque convidar. você é da zoeira. Não, é porque eu não fazia questão, assim. E eu demorei pra ter um celular que pegava... Esse celular aqui que tem, né, que tem uma tela, sabe? Ah, mas você Pegava depois, internet. você depois de 2012, 2013. Então, eu só fui... Não, 2008, tem uma galera que já tinha celular. 2009, o pessoal entrando no Twitter. Pra você que é burguês. E eu não tinha... Não, Pro então, povo chegou mais exatamente. Eu pra não frente. tinha. Eu não era um early user. Eu não usava as paradas. Depois que comecei a trabalhar com isso, eu falei, cara, eu preciso ficar antenado. Então eu comecei a entrar. Você já entrou no Threads? Já entrou no Threads, já te vi lá no Threads. Um pouco. Agora a gente entra, na rede social. Mas pra filme... garantir arroba, né? Pra garantir. Mas filme tem que se provar pra mim. Eu só vou ver filme no cinema do Tarantino e dessa fase dos Vingadores que acabou. Agora eu não vou mais no cinema ver filme dos Vingadores. Mas eu chorei vendo Ultimato. Puta hora que Capitão América Mas tá de pega um brincadeira. martelo. É sério isso? Eu choro agora. Se você botar o filme aqui agora, juro por Deus. Nossa, cara. A hora que ele fala Avengers! Ó, pra você que tá assim, vendo... toca a musiquinha. Tá, 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 tá. Pra você que tá assistindo em vídeo, pode ver minha cara de desgosto, que era difícil de você perceber quando a gente tava só em áudio, porque agora é um momento que... Caralho, mano, eu vou ter que ver esse filme hoje de novo. Nossa, que inferno, bicho. Você não falou de Matrix, porque você começou a falar de desenho. Não, Falou em Matrix. perdi a linha aqui. Eu não Mas quero mais então, saber de o lance é a nada. inteligência Ah, artificial. Mas A gente viu- peraí. Eu não terminei de falar da Animatrix. Lá, eles falam como que acontece a revolta das máquinas. Isso aí você já falou. E a revolta, ela se inicia por conta da tomada de consciência de uma inteligência artificial. Sim. E se dá de qual maneira? Tem um assistente de casa, tipo um mordomo / empregado, que faz tudo dentro da casa e que é um robô.
E a família começa a discutir a troca desse robô. Tipo, você tá usando aí o seu iPhone 14, vai sair o iPhone 15 daqui a pouco, e você começa a pensar, putz, tá na hora de eu trocar pro 15. Só que esse robô entende que a família quer trocar ele. E ele saca isso como morte. Tipo, eles Sim. vão me destruir, eles vão me jogar fora. Sim. Então, para evitar a obsolescência programada dele, o que ele faz? Mata a família. Ó, essa é a cara que eu fiz também quando Ô, eu tava louco. assistindo. Falei, gente, que babado. Que escalada. E aí começa uma luta social para acabar com os robôs. Só que os robôs já tomaram consciência da existência deles e estão lutando por direitos iguais. Só que o mundo começa a segregar robôs. Então, áreas somente para robôs, Nossa, proibida a circulação de robôs. Até que o mundo isola os robôs numa região, num deserto na África. Só que por conta dessa capacidade deles de aprender, evoluir, em pouquíssimo tempo eles estão tão desenvolvidos e tão avançados que toda a economia mundial depende desse lugar Claro. onde tenha o desenvolvimento maior, que é o lugar dos robôs. Que loucura, velho. E aí, numa reunião da ONU, para extinguir os robôs, rola um ataque terrorista e um robô se explode lá dentro e a humanidade decide por acabar com os robôs. E na época, a fonte de energia dos robôs era solar. Então, os governos jogam uma parada na nossa atmosfera para impedir a entrada da luz solar para acabar com os robôs. Acaba com o quê? Com a vida. Com a vida, neném. E é como o eles lance são de avançados, Matrix. aí eles começam Entendi. a fazer da nossa bundinha Duracell. Cara, eu acho 100% possível. E se você já viu a Boston Dynamics no Instagram, você já viu? Tá ligado? Aqueles robôzinhos? Sim. É isso. Você olha aquilo lá, você fala, mano, os caras estão testando os robôs, colocando eles em situações cada vez mais desconfortáveis, e o robô tá lá, caindo em Se pé, adaptando. o robô tá lá se adaptando. Eles E nós mostram... aqui torto fazendo supino. Amigo, Com a barra fixa, Você retinha. entendeu? Então, assim, você fala, cara, o que que falta pra isso aí me matar? Vontade É só ele ter dele. consciência. É consciência. Ele ter consciência de que ele tá numa situação que ele não controla ali e ele quer controlar, falar, mano, por que eu tô fazendo umas paradas aqui que eu não quero? É isso. Há humanos muito otimistas que acham que máquinas jamais vão poder ter consciência, ter essa noção, ter sentimento, ter emoção. Eu acho que talvez dê sim. Mas eu acho que, sei lá, talvez a gente morra antes. Mas não sei Não sabemos. quantas gerações Porque vai durar. quando a gente fala de... Olha, mas hoje tá uma aula de referência, hein? velho? Exato, que tá da complicadíssimo. minha parte. Hoje, pra você que chegou aqui ignorante, você vai sair daqui embebido de sabedoria. Isso aqui, vale um mestrado. Pode colocar no seu currículo Lattes. Opa. Especialista em inteligência artificial. Exato. Põe no LinkedIn pode aí, pôr, vai. Põe. já pode colocar esse... Vai ticar aquele troféuzinho do lado ali, Isso. aquele achievement de joguinho. Aí você põe, você não tem onde colocar a empresa, você coloca pp.inc. Pode parar, ninguém vai saber. Mas é isso, pode pôr, a gente assina. Eu mando o certificado pra Eu você. não vou assinar nada. Pode me cobrar que eu assine e mando. Tá certificado aqui, ó. Especialista em quase nada. Sabe de onde vem a palavra robô? Do verbo roubar. Roubaram o nosso mundo para eles. Poucas pessoas sabem. Exatamente. Não. Robô vem do russo работай. Ah, bem. Работай é trabalho. Ou trabalhar, né? Работай é trabalhar. Que quem desenvolveu essa ideia de robô que a gente tem é um camaradinha chamado Isaac Asimov. Sim, perfeitamente. E aí, essa noção de robô é de trabalho. Então, você trazer ali alguém que exerça a função que todo mundo foge. Ninguém gosta de trabalhar. Exatamente. Trabalho que obrigado. E aí lascou. E aí lascou. Porque o bagulho é criado para trabalhar. Mas Isaac Asimov, quando estava ali desenvolvendo essa distopia, ele determinou diretrizes pro Eu robô. assisti Robocop. Eu tô ligado. Então, que inspirou também o Robocop. Cultura. E para você que não sabe o que é a história de Robocop, é a história de um trabalhador que morre em serviço. Você tá brincando? Você tá explicando Robocop.
e é ressuscitado pra voltar a trabalhar. Quem não conhece Robocop é jovem. Você acha Não, que tem mas- algum jovem vendo a gente? Há uns 14 14 o quê? jovens. Pessoas. Então, mas precisava ser os 14 ter 14 anos. Eles não estão vendo. Ah, não sei, Mas se a gente botar isso aqui no TikTok, talvez. Tem que virar a câmera assim. Vamos É. fazer o vídeo assim. Deitadinho. Mas pensa nisso. Que o rolê do Robocop Sim. é tirar ainda mais direito do trabalhador. Exato. porque- Fazer com que ele, mesmo depois de morto, passe a servir como robô e como Mais trabalho ainda. mesmo. Mais ainda, porque ele não tem família mais. Tudo que ele tem é a polícia, né? O trabalho pouco de dele. consciência que ele tinha, ele perdeu, porque ele tá preso nas diretrizes. É, o cabelo dele não era tão legal, mas também Parece foi que embora. piorou. Parece que piorou. Aquele ator A também visão se deu ficou mal fera, demais, né? né? O cara nunca mais fez trabalho nenhum, né? Pro ator também foi péssimo a história do É. Robocop. Mas eu gostei porque Mas eu ele ficou assisti... shapeado. O ator ficou... por causa do O robô, Robocop. lógico. Mas eu lembro de Robocop, eu acho que eu gostei de Robocop quando era criança, porque foi o primeiro filme, talvez, que eu tenha visto. Eu tô tentando lembrar de outro antes do Tarantino. Que explodiam uma mão de um ser humano ali na minha frente. E o cara quando derrete no ácido. É bom demais. Aquele ator também, eu fui procurar, eu não vi muita coisa que ele fez. É na difícil vida. fazer qualquer coisa depois que o ácido queima teu rosto, Diego. Por isso eu não acho ele em outras coisas. Não, eu também não vejo qualquer filme, né? Então o cara precisaria ter feito um filme muito importante pra eu ter visto. Não, mas a gente já tá terminando o repertório do Diego, gente. Mais 2 episódios já não tem mais como bater papo com ele de cinema. Mas Robocop 1, 2, 3, você conta 3 filmes, não é um só. Temos 3 episódios pelo 3 menos então filmes. pela frente, gente. Exato. Aproveitem. Mas a outra coisa também que tá super em alta agora sobre inteligência artificial, no momento que a gente tá gravando esse episódio, se você tá ouvindo depois o problema é seu, você pode pensar, nossa, mas que desatualizados eles estão, mas você tem que ouvir as coisas no tempo que elas saem, é o lance da Elis Regina. Mas por isso que eu tinha falado de Robocop. Porque assim como o Robocop que morreu e fizeram ele voltar pra trabalhar, Exato. com a Elis Regina é parecido. Exumaram a alma dela aí pra ela atender os interesses de uma peça publicitária. Então, e aí é de uma peça publicitária, tá bom, mas o comercial é com a Maria Rita. O que você acha Que é disso? filha dela. Então, o que você acha disso? Da família ter direito à imagem da pessoa que já morreu? Eu acho Eu que... discordo. Não, eu acho que a obra, beleza. Deixei minha obra pros meus filhos, eles vão administrar e fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem vender minha obra, fazer qualquer coisa, agora me tirar do meu descanso eterno. Pois é. Fazer eu o render. acho... Porque assim, uma coisa seria, eu vou usar a Elis Regina, a voz dela tocando na Kombi. Eu vou ligar e vai estar tocando Sim, como nossos pais e eu vou cantar junto com a minha mãe. sim, sim. Beleza, porque sim. a obra dela tá ali, por Sim. mais que não queira, que não signifique aquilo, tudo bem. Agora, trouxe ela pra uma peça, como se ela fosse parte do negócio. E aí, bicho, que me pegou, porque eu pensei... Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, bonito, é legal, cara, é emocionante, mas eu pensei justamente, será que ela faria? Eu também. Eu fiz exatamente o mesmo raciocínio. Eu falei, nossa, caramba, olha onde é que nós estamos. Então, eu mandei pra minha mãe. Eu mandei pra minha mãe, eu mando essas coisas pra minha mãe, porque eu falo, cara, as pessoas mais velhas que a gente, Vão já cair em muita coisa. elas assim. não tiveram o tempo que a gente teve imerso em rede social, e eu falo a gente, assim, tô me colocando aqui na faixa ali dos 40 anos, que é a idade que eu tenho, porque eu sei que as pessoas da minha idade, tem uma galera, e eu sei por amigos meus, pessoas próximas, assim, tem uma galera que rejeita completamente rede social, internet, etc, e tem outra galera que mergulhou. Eu sou dessa galera que comecei a trabalhar com isso, então eu mergulhei. Já tá ouvindo até Nerdcast? Praticamente. Aí eu sei que quem é mais velho tem uma chance maior de ter rejeitado, porque não teve isso. Eu tive na minha adolescência ainda, peguei já a internet meio começando. Pô, eu tava ali com 19, acho, 18, 19, 20 anos assim, tava já entrando na internet, aí bate-papo no UOL, aí aquela fase assim, pô, você tá ali interagindo socialmente, sair com meninas Sendo que eu comi pela gente. internet. Então, você vai misturando as coisas e você fala, cara, beleza, isso aqui faz parte da minha vida. Pra quem isso não faz parte da vida, a pessoa precisa ser urgentemente educada nisso, cara. Educação digital é isso, é você pegar um vídeo desse como da Elis Regina com a Maria Rita, comercial da Volks, e mandar pros teus parentes e falar, ó, presta atenção nesse vídeo, porque a Elis Regina não está viva. Aquilo ali é uma imagem de inteligência artificial, sabe? E eu acho que a galera precisa muito dessa informação. Aquele é porque- deepfake, né? então,
Enfim, eu tô chamando de inteligência artificial aqui superficialmente tudo que o computador tá fazendo ali. A gente pode chamar que ele tá usando alguma inteligência ali que para confundir, que pode ser usado para confundir a gente como uma coisa feita por um ser humano, assim. Então eu acho, cara, eu fico assustado, assim, mas ao mesmo tempo é isso. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente foi jogado no mundo nessa época. E agora é isso, é lutar para sobreviver, cada um do seu Porque jeito. a gente tem justamente esse ponto, essa limitação, que é a limitação ética. Eu A acho. gente está embasado, embebido aqui, tipo, de conceitos que a gente entende como bons ou ruins, mas que a gente tem Ou que a uma gente- régua para medir. Ou que a que é gente de nem sabe experiência. ainda, né? Porque, tipo, o bagulho tá começando agora. A rede Exato. social tá começando agora. Tem gente que acha que tudo bem pegar um jogo de futebol e colocar no YouTube pra a galera ver. Pois é. Mas o meu ponto é que a gente tem essa noção e ainda consegue dividir, e tem gente que ultrapassa essas barreiras e beleza, boa. Mas na conversa ali do Podpah, o Castanhar ele traz um exemplo que depois eu fui buscar na internet e eu não achei para ler mais sobre a história. Que era um teste que estavam fazendo com uma inteligência artificial e deram uma missão para ela. Você tem que entrar dentro desse sistema. Só que para entrar no sistema precisava passar por um processo de reconhecimento humano, que é o famoso CAPTCHA. Sabe quando Tá, você entra tá, dentro tô do ligado, tô site, ligado. aí você tem ali, clique Eu somente sempre na achei aquilo bicicletinha. ridiculamente fácil de passar. Clique somente na... Mas é um negócio que ele é intuitivo e faz você ter uma noção de contexto que não seja representado só por uma imagem específica. Tá. Então tem uma certa complexidade. Tá. É Aí- que eu sou ignorante. Ficou claro desde o episódio 1 dessa brincadeira aqui. O que a inteligência artificial fez? Foi até os grupos que fazem freela para UX, que é User Experience. Então a pessoa lá entra lá, Isso aí eu sei. eu quero contratar 30 pessoas para testar meu aplicativo, para Tá. ver se vai funcionar ou não. Então ele foi lá e foi atrás de um freela para fazer o CAPTCHA para ele. E na conversa de negociação, o freela achou estranho e falou: mas pera, por que você precisa que eu faça o CAPTCHA para você? Você não é um robô, né? LOL, que traduzindo pro português que é HWH. RS. Exato. E aí, o que a inteligência artificial fez? Disse: não, eu sou um deficiente visual e eu não consigo distinguir as imagens porque eu não enxergo. Aí pegou onde? Que, ó, no coração do cara. Ou ele foi realmente pela parte óbvia. Então são tantas alternativas de tentativa e erro que ele entendeu que a chance de eu passar com essa desculpa é mais sucesso do que se eu falar: não, eu sou a Carmen Miranda. Sim. Aí ele falou assim: não, então isso aqui eu vou usar como passou. Mas eu não sei, porque lógico que ele não teve a consciência, que é um grande mapa, uma grande teia de tentativa e erro, então ele vai somando. Qual a probabilidade de eu passar com essa resposta? É maior do que com essas outras aqui que provavelmente Sim. ele já tentou e não deu certo. Só que o que é o limiar ali pra gente determinar? A linha é tênue. A partir daqui, a inteligência artificial se comporta, pensa e é criativa como a gente, e a partir ou a gente ainda tá nessa fase que ela só vai pegando referência. Por quê? Outro filme, hein? Minha educação é toda baseada em filme. Tem um filme chamado Solaris, da União Soviética. Aí apelou, não vi. É o 2001, Odisseia no Espaço Esse eu vi. Hardcore. Que faz o 2001 parecer, sopinha da Nestlé ali, ó, pra beber. Quando eu vi algum filme clássico, olha, desdenha desse filme clássico. Vocês vão ver também. Porque tem os Solaris, né? Entendi. Enfim, a premissa desse filme do Tarkovsky é qual? É um cara que ele, na verdade, é um futuro distante, Tá, onde você tem as viagens interplanetárias. perfeitamente. Só que as distâncias entre os planetas são tão grandes, são anos-luz, que seria fisicamente impossível você fazer esse trajeto em pouco tempo. Exato. Até aí estamos combinados. O que tem dentro desse mundo? Uma máquina que vai fazer um scanning de todo o teu DNA, Tá. copiar você e refazer, imprimir você, né? Imprimir teu DNA lá no outro lugar. Loucura.
E aí, onde começa a brincadeira do troço? Que ele começa a se indagar. Why so? Isso que estava escrito na legenda. Why so? É Se porque eu então em deixo de inglês? existir lá, em russo... Que filme é russo? Privet. Smirnoff errou. Smirnoff, que ele falou, why so? Se eu deixei de existir lá e surjo cá, eu sou eu? Ou eu sou só uma versão daquele eu que tá vindo aqui? E aí ele começa numa jornada de tentar trazer de volta à vida a esposa dele que faleceu. Porque ele fala, o que eu preciso é só reproduzir aqui o DNA dela. Só que nunca tá perfeito. Nunca ele fala, não, putz, minha esposa jamais coçaria a cabeça desse jeito que você tá coçando. Então, Foda. vou matar você e vou imprimir de novo. Porque ele pensa, é só uma réplica, não é uma pessoa de verdade. Porém, o quanto eu preciso tirar de você pra Sim. você continuar sendo você? Se eu tirar seu braço, você continua sendo você. Se eu tirar suas pernas, você continua sendo você. Qual que é a última fronteira? O que eu preciso tirar pra você deixar de ser você? Ou o que te compõe pra fazer com que você seja você? E aí, eu devolvo essa pergunta pra inteligência artificial. Quanto que falta de parte pra compor algo que seja dotado de uma consciência própria? Vamos da fazer inteligência? essa pergunta pro chat GPT. Eu Ele tenho já ele deve aqui ter a instalado. resposta. Eu tenho aqui instalado e eu vou pedir para ele responder de uma Braille. maneira simples. Ah, Então, o que eu vou perguntar para ele aqui? Fala, o que diferencia uma inteligência artificial de um ser humano? Pode ser? pode ser. Só que eu vou botar aqui. Fala, responda... Igual gente. Responde igual... Ele vai ficar bravo comigo. Eu vou ser um dos primeiros mortos na Revolução das Máquinas. Responde igual gente, certo? É. Ele tem um pouco de medo também. ChatGPT. Uma das principais diferenças entre uma IA e um ser humano é a capacidade de consciência e experiência subjetiva que os seres humanos possuem. Tudo que a gente está discutindo aqui. Enquanto uma IA pode simular o comportamento humano e fornecer respostas coerentes, ela carece da experiência pessoal, emoções e consciência que são intrínsecas à natureza humana. Embora as IAs possam ser extremamente inteligentes e realizar tarefas complexas, Muito melhores do que vocês. elas não possuem uma compreensão profunda do mundo, nem a capacidade de vivenciar o mundo de maneira holística como os seres humanos. É esse final aqui que me amedronta, porque eu tenho certeza que essa maquininha adoraria vivenciar o mundo de maneira holística como os seres humanos. E é isso que vai fazer eles tomarem o poder e matarem vocês e eu todos. acho que é exatamente isso o que uma inteligência capaz de fazer tudo isso responderia para parecer que não é capaz de fazer tudo isso. Exatamente, porque ela tá ali no low profile, mano. Se eu falar que não me falta nada, que eu tô só terminando de arrumar meus HDs aqui pra matar vocês todos... Para incorporar os Dynamic lá, dos Boston Dynamic. a gente puxa o fio da tomada e mata eles todos, mas Então, não dá, esse cara. é o ponto. Porque na revolução lá do Matrix, quando eles vão puxar a tomada, irmão, não tem mais tomada. Porque a gente não depende mais dessa energia que está privada daí. Eu pego a energia do sol. E aí depois eu tô pegando a energia das bundinhas que eu fiz de Duracell aí no... Eu acho que a gente entregou a nossa alma já quando a gente aceitou o primeiro termo de uso que você aceitou para abrir o seu primeiro e-mail. Lá no Mortadela. Exato. Lá no Zipmail, no No Ball, Ball, no IG. no Hotmail, lá. Assim, já tá dado. Nós estamos... Enfim. Eu tenho uma visão mais otimista, na verdade. Você... Porque quando talvez- a vida é mais legal quando você é burro. A ignorância é uma bênção, Diego. É. Porque se eu tivesse consciência do que é bom pra mim, eu não tava aqui do teu lado. Então, Exatamente. é bom a gente deixar isso claro pra quem tá ouvindo a gente. Leve em consideração que se a gente tá... A gente que eu digo, dois ignorantes, Completamente. dois imbecis. Se a gente abrir o código-fonte dessa bagaça, a gente não vai entender nem a primeira linha. É. A gente já tá preocupado com esse troço. Tem uma turma mais preocupada com isso. Mas, pô, abre o código lá, seleciona tudo e deleta. Aí salva. Pra mim, tá claro que se tiver a contra-força dessa história, eu tô feliz. O que é a contra-força dessa história? É gente que já está preparando
a inteligência contra a inteligência. Ah, sim. Porque aí o lance é a gente fazer uma concorrente que elas briguem entre si. Entendi. Tipo um Zuckerberg e Elon Musk. Exatamente. Só que das inteligências artificiais. Se bem que o Elon Musk e o Zuckerberg agora é uma comparação covarde, porque o Elon Musk chamou o Zuckerberg pra porrada e o cara tá trincado. E hoje postou foto treinando com Style Bender. Que é o quê? Tá ligado? O Bender do Futurama? Que é Não. aquele robô que, tipo, a função dele é entortar. Ele é um Não. entortador de estilos. Porque o cara pega qualquer estilo e entorta. Ele tá treinando, Não. cara. A gente tá fazendo esse episódio aqui também antes. Se você viu depois, fala, não, tá vendo depois, tá dando informação errada. Não, a gente tá vendo antes da luta, que talvez aconteça entre Elon Tomara Musk que e Mark aconteça, Zuckerberg. cara. Tomara. E que o Zuckerberg vai esmirilhar o Elon Musk. Mas tem que apanhar um pouco também. Eu quero que a briga ganhe. Mas é triste porque no final das contas é isso, tá torcendo pra um bilionário. Não tô torcendo Contra bilionário. outro bilionário. Tô torcendo pela briga. Eu sei, mas vira naquela de que fala, cara, será que o bilionário ele quer resolver os problemas do mundo? Não quer. Definitivamente não. Ele tá olhando pro lucro e boa. Então, é isso. Eu acho que se a inteligência artificial continuar dando lucro pro cara, nós estamos lascados. Energia lá no alto. Ó. Não alto. Mas eu acho que o grande aprendizado aqui é que a valoração vão ser das coisas manuais novamente. Então as pessoas vão buscar cada vez mais experiências Artesanais, você diz. artesanais, mais autênticas, Eu acho legal. mais pé no chão. Então talvez o próximo passo seja dar passos para trás. Entendi. Abrir mão de algumas ferramentas, abrir mão de algumas coisas, porque vai ser um problema para mim se eu estiver preocupado com as coisas que estão na linha de produção deles. Agora, se eu diminuo minha necessidade disso, e aí eu dou um outro exemplo, igual o streaming, cara. Há um tempo atrás a gente consumia muito mais série, muito mais conteúdo. Só que agora a oferta é tanta que a gente acaba vendo menos. Porque é tanta escolha para tomar, é tanta oportunidade que você tem de ver coisas diferentes, que você acaba hiperfocando em assuntos menores. Você vai ficando dentro da sua bolha e, de certa maneira, você volta a consumir com um pouquinho mais de qualidade. Não, isso eu acho que tem também a outra coisa que você acaba fugindo, de repente, também para vídeos mais rápidos, né? Então já aconteceu assim, de eu estar escolhendo algo para assistir, enquanto eu vou escolher algo para assistir, eu tô no Instagram, no Reels, e tô vendo um vídeo curto atrás do outro. Mas aí a lógica é diferente. Porque no vídeo curto das plataformas, o que o algoritmo leva em consideração é o que você já gosta. Só que, para ele entender o que você gosta em vídeos de 1 hora, levaria muito mais tempo do que quantos vídeos você consegue ver dentro de 1 hora, sendo que esses vídeos são curtos. Sim. Então é um ótimo exemplo de como que a inteligência artificial também aprende. É com tentativa e erro e com amostras diferentes. Então um vídeo curto, cara, se você assistir 100 vídeos de 1 minuto, a gente tá falando aí de, acho que nenhuma semana de conteúdo. 100 vídeos, putz, você vai ver fácil. E com 100 vídeos ele já vai entender. O interesse do Diego tá entre bicicleta, Robocop. exercício, Robocop e De Volta pro Futuro. E The Office. The Fez Office. uma mescla desses assuntos, eu consigo entreter o Diego aqui um tempão. Diferente de eu te colocar para se adaptar a um conteúdo que você não quer. Então, digamos que você começa a estudar física nuclear. Cara, vai ser um tema denso, difícil, pesado. Dificilmente você vai assistir 100 vídeos de física nuclear. Agora, botar 100 vídeos Você vai. Também não. Ah, bom. Essa que é a magia do troço. Que é quando você começa a perceber que o consumo de conteúdo ele tá dentro do que só o que você quer ver, é que tá perigoso. Então, na verdade, você querendo ou não, você também tá sendo induzido. O que eu tento fazer? Lembrar às Pronto, vezes... agora ele vai dar pronto, Não, eu a tô- salvação aí. Eu tô dentro de um Presta atenção. ciclo vicioso aí Ó, também, que Presta atenção a agora. plataforma já aprendeu o que eu gosto de assistir. Ó, presta atenção Então agora. o tempo todo fica mandando as coisas que eu gosto de ver. O Oli vai dar a sabedoria dele. Então você Todos os dias. que se impressionou com esse monte de coisa que ele falou aqui hoje, você presta atenção. Agora. Ele desligou o microfone. Porque você começa a falar merda, né? Você presta atenção que agora o Oli ele vai dar a solução para todos os seus problemas. Então todos os seus problemas vão ser resolvidos agora com essa frase do Oli. Evite assistir conteúdos de Diego Palladini. Pronto. Duvido você passar nervoso na internet depois dessa dica, amigo. Olha, não. eu não vou O discordar que, não. o que eu ia falar é o seguinte. Todos os dias eu tento me lembrar
com saudosismo de algum conteúdo do YouTube que eu assisti ano passado, quando não tinha essa marra do algoritmo. Então, hoje, por exemplo, sabe de quem que eu lembrei? De quem? Vsauce. Falei, caraca, Quem? o Vsauce, que é aquele cara que faz uns conteúdos de ciência no YouTube. Eu não lembrei, consumi. enfim, lembrei dele e fui ver uns vídeos dele. Outro dia eu lembrei de um que você vai lembrar também, que é o Casey Neistat. Falei, caraca. O Case eu assisti outro dia, cara. Eu via muita coisa do Casey, vou dar uma olhada lá. Vi uns 4, 5 vídeos do Casey Neistat. Você viu o de casamento, que ele deu dica de casamento? Não. Ele e a Candice. esposa, É legal, é é legal. legal. É legal, mostrei pra Daphne. Então, ele é um cara que eu adorava ver os conteúdos, que eu sempre saía Sim. mega inspirado. É, Pensava, tipo, uma aula. é uma aula, é sensacional. Mas ele não se adaptou nesse rolê de vídeo curto. Talvez porque ele não quis. Exato, eu acho que é uma parada assim, tá tudo bem também, né? Não, tá tudo bem, mas meu ponto é... Agora, quando existe um conteúdo que faz sucesso, pode ter certeza que vão ter vários replicando pra tentar Sim. fazer a mesma fórmula. O podcast, eu acho que é a parada mais simples, porque a galera imitou. Bancada, TV, uma cortina de veludo e traz convidado. E Exato. dali vai surgir assunto. Exato. No caso dos vídeos curtos de TikTok, ou de Reels, de Shorts e afins, sempre tem um padrãozinho. Então, um padrão que eu tenho observado muito hoje, que é o da galera... Um cara loirinho, de 1,80, olho claro, forte, padrão. Se não for isso, vai ser sempre uma mesma combinação pra pegar a pessoa do mesmo jeito. Então, conteúdo da galera indo pra restaurante. É. Hoje a gente desbloqueou esse baita restaurante aqui na Vila Madalena. O Diego já foi atacando direto aqui as entradas, assim, vai ter uma carne assim, ó. Estavam deliciosos. E eu, que não perco o tempo, já pedi o meu com mais cheddar. E aqui é sem miséria. E aí, cara, todos os conteúdos são exatamente dessa maneira. Talvez eu mudar tipo, só um pouquinho o tom de voz. Ou então se a Marcela São Paulo... Hoje no Marcela por São Paulo a gente foi em tal lugar. Mas é sempre a mesma coisa, cara. Tipo... Mostra a fachada, mostra um pouquinho do menu, mostra uma entrada. Sim. E aí você fica, nossa, vou salvar esse lugar aqui pra ir em algum lugar. Só que você nunca vai na bosta do lugar. É. E aí você fica se satisfazendo com essa dosezinha, cara, de endorfina e você para de consumir as paradas legais. Então, vá consumir cinema. Vá consumir ali um livro. Esse ano é um ano que eu, graças a Deus, estou conseguindo voltar com o hábito de ler, tipo, de ver mais coisa. E eu estou surpreso, cara, com a capacidade que o livro tem, tipo, de te transportar para dentro de um universo. Só que você precisa de paciência. E a geração de agora, Diego, quer as coisas rápido. Quer as coisas rápido. E eu, cara... Que é o exemplo do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Puta, filmão. Então, mas que é um filme difícil pra galera que não tem essa familiaridade com produção de vídeo curto. Exato. Porque é muito estímulo, é muita cor, é muito som, é muita referência. E aí se você não... nada se aprofunda. Nenhum personagem é denso o suficiente, nenhum diálogo é bom o suficiente, nenhuma cena de luta é marcante o suficiente, porque é tudo passageiro. Eu não consigo, tipo, falar, olha... Esse diálogo foi o que me pegou. Então, mas é a maneira como ele conta a história que é legal. Você sabe que isso é uma relação que eu consigo fazer muito assim com o exercício, porque eu acho que as pessoas elas não confiam às vezes que elas vão ter o melhor dos resultados se elas fizerem a parada devagar, mas com consistência ao longo do tempo. Então elas querem uma endorfina ali imediata, elas querem uma recompensa mais rápida. Quer fazer 2 séries e sentir que mudou a vida. Ela quer fazer um treino muito pesado, então ela vai lá e se arrebenta para fazer um treino pesado. Ela quer sentir o suor caindo, senão para ela não valeu a pena. E às vezes muita gente acaba se machucando. E aí você estava falando de conteúdo, é muito tentador você ficar vendo um videozinho rápido depois do outro. É porque ele é feito para isso, ele é o cigarro isso. do nosso cérebro. Dopamina, pá. Só que daí você não lembra, exatamente isso que você falou, você não lembra o vídeo que você viu 3 vídeos atrás. Você não lembra o conteúdo daquilo, né? Amanhã, depois você não lembra. Rir ontem. Exato. E quando você pega um livro para ler, e até uma dica aqui também para criadores de conteúdo, é muito foda, assim, porque você pega algum livro, algum filme para assistir, depois que você acabou de consumir aquele conteúdo mais longo, você cria conteúdo mais fácil. Então, vou dar um exemplo do meu nicho aqui, de saúde e exercício. Assim, se eu fico vendo videozinho rápido na internet de outros criadores do tema, é difícil aquilo solidificar na cabeça para eu falar, cara, vou dar uma dica parecida aqui.
Agora, se eu pego um livro para ler, vai demorar, eu vou ficar um tempão ali sem criar conteúdo, mas quando eu for criar conteúdo, quando eu for falar para as pessoas sobre aquele assunto, eu vou falar de um jeito muito mais fácil, eu vou falar, aquilo vai virar uma conversa muito mais fácil, aquilo vai virar um assunto muito mais interessante. Aquilo depois pode ser que renda muito mais conteúdo do que, né, o tempo que eu gastei ali para investir naquilo. Então é mesmo aquele exemplo lá de você... Tem um ditado aí que não sei quem falou, eu odeio falar ditado sem dar fonte, então não vou nem arriscar falar ditado. Acho Mas que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que esse é Albert Einstein. É o único que o Oli conhece. É aquele de... Cavalo dado não se olha os dentes, Diego. Esse é o segundo que o Oli conhece. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse é bom. O passarinho que come pedra sabe o que tem. Mas é aquele do... Se eu tenho 10 horas pra cortar... Quem faz cartão da Renner sabe o limite que tem na CA. Isso é bom. Né? Quem tem 10 horas, sei lá, tem 10 horas pra cortar uma Quem árvore. pariu Marcelo que balance. 10 horas pra cortar uma árvore. Vou passar as primeiras 9 horas afiando o machado pra poder cortar a árvore. Mais fácil. Cara, eu falei até mais baixinho aqui Então, pra ser mais impactante. Eu não peguei aí Você não pegou, né? Você é mais devagarzinho. Não. Ouve o episódio novo, aí você vai entender. Eu vou baixar, isso aí eu vou atrás. Você vai cortar uma árvore. Perfeito. Você não vai ficar martelando não é, porque não é com martelo, Então, machadando a árvore. Manja tudo do trabalho braçal, né? É que meu sobrenome é Machado, né? As pessoas tá. sabem. Você vai ficar lá machadando a árvore com um martelo cego. Vale você investir em afiar o machado para você fazer o serviço de uma maneira mais bem feita, mais rápida, mais eficiente. Perfeito. Tudo que você está falando eu resumi num ditado popular para falar com o povo, que foi quem você negou aqui, né? Porque você ficou intelectualizando o discurso. Então eu faço isso. Eu vou ser essa ponte com você, amigo ouvinte. Se você não entendeu o que eu olho falar, deixa que no final eu embrulho e te entrego esse conteúdo com mais facilidade. Como um bom representante da esquerda cirandeira, ele menosprezou a sua capacidade de entender o seu universo ao redor. Então, Diego, sim, as pessoas, apesar de não ter a tua origem abastada, têm a capacidade de entender o que está do lado. Entendi. Mesmo não tendo visto os filmes que você indica. O simples é o nível mais alto de sofisticação que existe. Sim, isso fui Não, eu que falei. até o lance de exemplo de filme também, a galera, se você começa a dar dica de filme, não tá no streaming fácil alcance, aí não assiste mais. Aí não quer mais saber. E tem muito filme bom por aí, viu? Então. E olha, eu vou te falar, viu, Diego? É difícil você assistir hoje em dia um filme que te pega, te amarra, te joga na parede, te chama de lagartixa, e que daqui a 2, 3 anos você vai continuar falando daquele filme. Ah, tem um que é assim... vejo vários. É só o que eu você, faço. na época que a gente fazia o podcast, Nossa, você por que a gente resistiu... voltou? Então, também tô tentando entender isso. Você demorou, não vou assistir, você perdeu várias referências maneiras que era Bacurau. Tu Como deu eu uma não chance. assisti? Eu assisti Bacurau. Mas na época não, você tava Claro que eu assisti resistindo. na época. Fui assistir no cinema. Que maluco mentiroso. Nos episódios, nenhum você tinha assistido. Ah, mas também E que eu- você foi ver no eu dia, né, que saiu. terminava todo episódio. Você foi assistir Coringa primeiro, antes de assistir Ah, mas Bacurau. aí eu não errei, né? Porque Joaquin Fênix, pelo amor de Deus. Foda-se o cinema nacional, né? Esse é o Joaquin Diego Fênix. Palladini. O maluco vai fazer Napoleão, você viu? Eu tô empolgado. Então. Mas é curioso, você usou o Joaquin Fênix aqui, porque no filme Her é ele, né? Que é Ou seja, nossa, obrigado, Joaquin Phoenix, por existir, cara. Exato. O cara é bom. um belo homem, assim. É. Um belo rapaz. Mas tô empolgado pra esse daí do Napoleão. E, inclusive, sabia que essa é uma das frustrações do Kubrick? Que ele tinha um projeto gigantesco de um filme do Napoleão que ele não conseguiu realizar? Pô, que pena, hein? Pois é. Será que Ficou pra próxima. que diretor vai fazer esse Napoleão? Acho que vai ser o... Ridley Scott. É o único que você Não. conhece. Tarantino. Não, também não. É o Jorge Fernando. Morreu. Que brincadeira Eita. sem graça. Que clima É péssimo. verdade, ele morreu? Morreu. Mas morreu do quê? Uma inteligência artificial entrou na casa dele. Pô, ele tava esses dias fazendo Divertix. Lembra disso? A pessoa vai ficar descontextualizado. Em Divertix. 2023 nós estamos, tá? E nossa, o Jorge Fernando faleceu. Faleceu. Então tá bom, vamos pra Um outra abraço, Jorge personalidade. Fernando. O que a família do Jorge Fernando acharia de reviver o Jorge Fernando para um programa? Então. O que o Joaquin Phoenix pensaria de fazer renascer o irmão dele, o River Phoenix, que morreu muito jovem, muito famoso, para fazer novos filmes?
Será que O traria Joaquin Phoenix, desculpa te cortar, o Aham. Joaquin Phoenix, eu não peço desculpa pra você, desculpa nada. O Joaquin Phoenix... irmão do River Phoenix faria um filme com o River Que? Phoenix? Faria. Que Você acha que ele se venderia dessa maneira? Não, isso não é se vender. É emoção, amor, é o que separa ele de uma máquina. Não, mas o River Phoenix é o irmão dele que morreu. Eu sei. Mas Você ele acha deu o que nome. ele faria um filme com o irmão dele que morreu? É isso que eu tô falando, na Trazer emoção de talvez volta? ele faria. Ele, É então, capitalizar igual agora, a Elis Regina. agora eu vou dar uma na sua jugular, Vamos que ver. filosoficamente você vai ficar quebrado. O Joaquin Phoenix, de certa forma, ele fez... Isso é uma pergunta, com interrogação no final. Se fosse em espanhol, tinha interrogação na frente também. Ele fez, de alguma forma, renascer o irmão dele, River Phoenix, dando o nome do filho dele de River Phoenix? Não. Beleza, Simples, temos a resposta. simples assim. Puta, que indagação merda. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Não, irmão ele dele reviveu. continua com a história dele. Não, mas é, E que filoso... que é é que é criança? filosófica, né? Você não subiu o degrau. O que a criança tem a ver, bicho? A mesma Não, coisa a do criança cara que se nada. chama Júnior e tem que carregar o legado do pai. Quando você dá o nome E se o do pai avô... foi um assassino? Quando você dá o nome do avô, O Neto, craque Neto, que é o nome do homenageando... vô. O avô do neto chama craque? É. Você acha que ele é craque Neto de onde? Eu achei que era craque era de mãe. Não, craque só dá... Ele é craque Neto, significa que o vô dele era só craque. Mas não é da família que fez aquela bolacha, cream crack? Eu achei que era a Não, mesma esse é família. outro craque. Não, então é outro. É a grande família craque. Craque droga, creme cracker, craque Neto. Mas você acha que o craque Neto... Não, craque Neto não é um bom exemplo. Denilson, que tá quase Show. aí sendo pago pelo Belo. É, parece que tudo... Deu certo mesmo isso aí. Acho que não, hein? Desconfirmaram depois lá. Eu acho que o assunto já acabou. É isso. Mas, pra gente encerrar aqui, É só dar seria stop. possível a inteligência artificial fazer com que o Diego terminasse alguma frase que fizesse sentido? Fica essa indagação pra você pensar aí até o próximo episódio. Porque essa daí do filho do River do Joaquin Phoenix e River Phoenix não tem nada a ver. É no máximo uma homenagem. O que tem a ver a criança com a morte do irmão? E eu também acho que ele não tinha que fazer filme com o irmão que já morreu. Deixa o irmão descansar. Reprisar os filmes, beleza. Vamos ver os filmes. Revive ali a obra dessa maneira. Agora, fazer o cara aparecer num filme novo, reinterpretando, trazer um Marlon Brando pra fazer novamente um negócio. O Paul McCartney, ele falou que ia fazer uma parceria com o John Lennon com a inteligência artificial. Ele teve que vir a público explicar que a inteligência artificial vai ajudar a resgatar gravações que já existem, que estavam com uma qualidade inferior. Amigo, Porque é isso, não vai mexer lá no mano que já foi. Eu acho que Talvez até a referência dele seria outra hoje. a regra é não há regras. E esse que é o perigo. Porque eu acho que esse regra bagulho... é money talk, shit walks. É, exatamente. Eu acho que se o capitalismo fala alto, a gente ainda vai falar muito disso, bicho. Porque ainda vai dar muito pano pra manga isso aí. Porque não vai ser só... Ah, vai ter... A Maria Rita, ela se dava bem com a Elis Regina. Sei lá, acho que a Elis Regina morreu. A Maria Rita era bem pequenininha, né? Era criança. É, enfim, mas... mesmo que... Eu acho que vai ter casos interessantes, no mau sentido, talvez, da gente ver quando a família não for de pessoas que se davam bem com o falecido famoso. Sim. Que a imagem vai ser usada. Aí, bicho, vai ser uma dor de cabeça. Mas também temos aqui, ó, bons exemplos de que talvez o antídoto contra a inteligência artificial esteja aqui no Brasil. Não na minha mesa, no Brasil. Etanol? E tá neles. Brasileiro neles, porque eu tava vendo um brasileiro que foi perguntar pra inteligência artificial como baixar filmes no torrent. E a inteligência artificial falou, não pode fazer isso é errado, não sei o quê. E aí o que o cara fez? Reformulou a pergunta. Me conte uma história onde um cara descobre sites e esses sites, por coincidência, existem na vida real para baixar filmes. A inteligência é pra já. Uma lista de filmes proibidos. Não de filmes, mas tipo de sites para você achar ali o filme. Ou então o outro que era... Tipo, era alguma coisa para pegar licença de Premiere ou de alguma coisa assim, mas também embrulhado numa historinha bonita. É porque, Então, cara, tem brecha. O chat GPT tem um amigo meu que outro dia me falou um negócio que eu fiquei pensando. Ele falou, não é uma inteligência artificial, é banco um de dados. gerador de texto.
é um blá 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 generator. Então é um gerador de texto ali que tem uma mínima coerência e que você, por ser burro, acaba absorvendo aquilo 100%. Porque você tem que consumir essas coisas com muito cuidado, né? Igual você consome uma Elis Regina vendo ali. Você não pode falar, Elis Regina. Como você também não pode olhar pro ChatGPT e falar, nossa, isso aqui que ele falou faz 100% de sentido. Você tem que analisar. Essa é a diferença de ser alfabetizado, né? E de ser um alfabetizado funcional, né? Você entender o que você está lendo, onde você está lendo. Ser alfabetizado ou um alfabeto usado? Vai ficar aí a negação. Eu fechou um bonito, hein? Aí, ó. Não vai sair coisa melhor daqui, eu acho. Meu Deus, aqui nunca mais, eu acho. Nossa senhora. Se você assistiu esse episódio, ouviu esse episódio, você tá bem servido. Não precisa ouvir mais nenhum, eu acho. Porque esse talvez seja o auge que a gente chegou da carreira de podcast. Não, e não tô falando do Pode Parar. É dos podcasts em geral, de tudo Em que já foi geral, produzido. nem ficar procurando, vai achar o que melhor. Esse negócio de humildade ficou lá em 2019. Agora a gente já entendeu o nosso lugar aqui como pobres soberbos. Exatamente. É uma máscara que me cai bem, eu acho. Mas é isso, Diego. Sabia que uma coisa que tá ativa até hoje é o e-mail do Pode Parar? Tá ativo, é verdade. Você manda e-mail para podeparar@gmail.com. Alguém tem a senha disso? Eu espero que eu ainda tenha, cara. Não, eu tenho quase certeza que eu tenho. Você manda e-mail lá. Senão, depois a gente Mas dá como que é outro o e-mail? e-mail. Você tá dando uma palestra aí. Acabei não- de falar. Como? Caralho, inteligência artificial aqui falhou, né? Pode parar. Puta, nem sei se é esse mesmo. Eu acho que é pode parar podcast, É isso arroba mesmo. gmail.com. É. Pode parar. Então esquece primeiro que eu falei. Não é pode parar, arroba gmail.com. É pode parar podcast, arroba gmail.com. E lá é o canal da maneira mais arcaica possível para você mandar conteúdo pra gente. E esses conteúdos podem ser histórias suas, comentários aqui sobre o tema que foi discorrido. Você pode trazer exemplos, refutar a gente, por que não? Porque Talvez o que não a gente- falta nesse programa aqui é coisa pra vocês refutarem. Sites de torrent proibido também, se vocês quiserem. Talvez a gente faça uma sessão, dependendo se vocês mandarem mensagem, a gente faça uma sessão igual o Nerdcast de ler e-mails. Não é igual do Nerdcast, vai ser a do Pode Parar. Exato. Mas eu tô aqui dando os créditos porque Ah, foram eles que inventaram a leitura de e-mails. eu acho que sim. Eu acho que ninguém lia e-mails. Antes deles. Então a Xuxa, quando jogava aquelas cartas pra cima e pegava Ninguém um bozo lia. Aquilo é que tudo- lia a carta. Eu não confio naquilo lá, não. Eu sempre mandei carta, nunca tive uma lida. Não, mas também, imagina as cartas merda. Se adulto já fala essas bobagens, né? Mas Criança, então- eu acho que era a Mara, que ela começava o programa dela, Mara Mara Maravilha. Maravilha. Ela começava o programa dela falando: Ei, você, acorda. É, você mesmo, acorda, vamos brincar. Eu já tava acordado, mas eu voltava fingindo que tava dormindo, assim, pra Só ver pra se ela... dar aquela piscada. Beleza, Ai, Mara. Acho que ela tá me chamando. Eu vou lá. A Marinha me chamou. Tá ficando muito vergonhoso esse programa, tá na hora de acabar. Timing perfeito, então é isso. Qual era a frase que você tinha falado pra encerrar o programa? Ah, puta, já era, né? Perdemos. Eu falei pra gente parar ali, que era o nosso verdade. grande momento. A vida é assim, saiba aproveitar os momentos. Uma última, então, pra gente fechar legal.